Olá, aqui é a Raquel Aguineta e nessa aula você vai aprender a costurar um cesto organizador. Mas não é qualquer cesto não, viu? Olha esse cesto, que maravilhoso! Todo feito em tecido, com vários detalhes. E apesar de ter um tamanho médio, você vai perceber que é um cesto bem espaçoso. Principalmente porque esse saco ajuda a expandir a peça e você pode organizar muitas coisas aqui dentro. Esse sistema de abre e fecha também é muito legal, traz uma praticidade na hora de abrir e fechar o teu cesto. E olha só por dentro como ele é espaçoso. Um cesto maravilhoso, não é verdade? Tenho certeza que você vai adorar costurá-lo e aproveita para fazer um de presente também. Ah, um só não, né? Costura aí muitos cestos organizadores. Organiza o teu closet, o teu ateliê, o teu espaço de costura. Dá para organizar a sua vida com esse cesto. Então, vamos costurar? Quero te apresentar os materiais que eu vou utilizar para costurar esse cesto aqui. Então vamos lá, vou começar aqui, olha, pelo viés de acabamento. Então já cortei uma tira. Esses são os cordões para abrir e fechar a peça. Você pode utilizar qualquer tipo de cordão que você tenha aí. Aqui no meu caso, eu costurei um viés, tenho bastante aqui, então eu fechei um viés com uma costura, olha, e vou utilizar ele para cordão. O resultado é muito bom, você pode conferir aqui na demonstração da peça. Aqui eu tenho as alças do cesto, eu vou fazer um pouco maior do que esse daqui, vou deixar as duas medidas para você na sua apostila, você pode testar também, variar a medida das alças. E eu utilizei o próprio jeans. Ah, mas como assim? Eu ainda não te falei, não é? Eu estou utilizando para fazer esse cesto reaproveitamento de jeans, olha, aqui é a barra não, é a perna, são as pernas de uma calça jeans. Então, eu decidi reaproveitar. E aquela tirinha que sai da barra, bem lá no finalzinho, eu também aproveitei. Então, eu recortei aquela tira, abri ela dessa maneira aqui, olha, e forrei com uma tira de tecido, tá? Você também pode reaproveitar algum material que você tem aí ou utilizar a alça de algodão cru, como essa que eu utilizei aqui nessa peça, tá? Bom, aqui já aproveitando, né, eu tenho as 4 partes das laterais do cesto, o fundo da peça, que é essa parte aqui de baixo. Então, você vai observar que eu já fiz um quilting diamante, conhecido como martelacê ou martelaçado. Então, eu já fiz, já estruturei com a manta, estou utilizando a manta R2, estruturei todas as partes que compõem o corpo, a parte externa do meu cesto. E qual é a medida que eu utilizei para fazer esse quilting diamante? Olha só. Eu utilizei para esse cesto, que eu vou costurar agora com você em aula, a medida de 5 por 5 centímetros. Nesse daqui, vamos ver. Eu acabei acompanhando, olha, o próprio, um pouco, né, o desenho da estampa. Então, ele não ficou um quadrado, ele ficou um losango. Então, a medida, olha, desse losango é de 7 por 7. Mas você vai acabar
percebendo também que eu gosto de brincar bastante com a própria estampa do tecido e variar a medida do quilting diamante de acordo com a peça, tá? Então você não precisa se prender a esse modelo aqui. São opções. Você pode fazer o quilting livre, você pode fazer somente na diagonal ou na vertical. Você vai decidir qual a melhor forma para fazer esse tipo de estruturação. E por que eu falo esse tipo de estruturação? Porque o quilting, ele vai ajudar na estrutura do teu tecido, da tua peça. Então, eu sugiro que você faça, tá bom? Escolha a melhor opção para você. Então, aqui está, olha, os meus retalhos em jeans que eu estou aproveitando. E aqui eu tenho o passante, já está cortado. O que é o passante? Essa parte aqui, olha, que no meu está floridinho. É o canal por onde vai passar o cordão. Então, eles estão aqui. Aqui eu tenho o saco, que é a parte externa, né? Olha, essa parte aqui. E o forro, que é a parte de dentro. Então, eu escolhi essa estampa floridinha para dar um contraste aqui com o jeans, né? Não quis fazer tudo neutro. Inclusive, olha só que graça, né? Então, aqui tá tudo combinandinho. O forro já forma um composê com o tecido e combina, né? Tem um tom de azul aqui, meio verde, turquesa, não sei ao certo, mas tá tudo combinando, tudo em harmonia. Aqui eu tenho tecido de forro, que foi o escolhido. Então, esse tecido de forro aqui é o forro do corpo. Mas repara que, olha, o forro do saco, eu também estou utilizando a mesma estampa. E esse aqui é o passante. Ah, mas você está utilizando um tecido de forro no passante, ele não vai ficar do lado de fora? Não tem problema. Brinque com as cores, tá? Procura harmonizar sem deixar de brincar. Usa a tua criatividade. E aqui, olha, eu tenho o viés de acabamento, que eu vou utilizar o próprio tecido, conhecido como debrum também. Então, é essa parte aqui, olha, que vai dar acabamento no meu cesto. Eu quero lembrá-las que essa maneira que eu vou trazer aqui de montar o cesto, de produzir a peça, é uma opção. Tem outras opções, tá? Você pode até conhecer algumas outras e não importa. O que importa é que cheguemos no mesmo resultado. Mas o que eu quero dizer é que você vai encontrar a melhor maneira de costurar o teu cesto. Então, se você descobrir uma maneira melhor, mais legal, diferente de costurar o teu cesto, compartilha comigo. Eu vou ficar muito feliz em aprender uma nova maneira de criar esse cesto, tá bom? Então vamos lá, fazer a costura e a montagem do cesto. Depois de separar todo o material que você vai utilizar para fazer essa peça, que é basicamente o jeans, tricoline e manta. Além da alça, né, que eu utilizei aqui a própria alça do jeans, mais o tricoline, e do cordão para fazer o fechamento. Você vai começar pela estruturação das laterais do corpo da peça. Então, são essas partes aqui, olha. São 4 partes que compõem as laterais, mais uma parte que compõe o fundo do cesto. Então, estão aqui, olha, todas estruturadinhas, tá? E aqui o fundo. Depois que eu fiz a estruturação, eu gosto de passar um zigue-zague, uma costura tipo zigue-zague em toda a volta. Isso ajuda bastante na hora de costurar. E olha só, mostrando aqui
lateral para você, eu percebi que ficou faltando aqui, olha, uma costura. Fique atenta, observe se todas as costuras foram feitas, tá ok? Já vou fazer essa daqui finalizar. Bom, depois da estruturação, o próximo passo é costurar as alças, tá? Caso você vá utilizar a alça pronta, já é só fazer essa costura aqui. Agora, se você for forrar uma alça como eu fiz, então vem esse processo anterior. Forre a sua alça e depois venha costurá-la aqui. E como que eu vou fazer? Qual vai ser a medida para costurar essa alça aqui? Eu vou achar o centro da minha lateral, faz um piquezinho ou uma marcação aqui. A distância entre as duas alças precisa ser de 6 centímetros. Então, a partir do centro, você vai medir 3 centímetros para um lado, 3 centímetros para o outro lado. E aí, você vai posicionar a sua alça dessa maneira e fazer uma costura de segurança aqui. Mesmo que seja uma costura de segurança, eu gosto de reforçar. Então, eu faço um retrocesso, tá? E ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. A alça costurada com a costura de segurança e bem centralizada. Você vai fazer isso, então, em duas laterais do seu cesto. Depois de costurar as alças, prenda com fita crepe. Eu prefiro a fita crepe porque na hora de desvirar o alfinete pode acabar te machucando. Então, deixa a sua alça bem presa, porque na hora de costurar pode ser que ela saia do lugar e fique costurada torta. Então, depois de costurar as alças, a gente vai fazer a montagem do corpo. Então, eu vou fazer assim, olha. Vou costurar intercalando, né? Esse aqui é o fundo, vai ser por último. Então, eu coloco uma lateral com alça, uma lateral sem alça, uma lateral com alça, uma lateral sem alça. E como vai ser feita essa costura? Assim, olha, lado direito com direito, deixa bem alinhado e faz uma costura definitiva, que é aquela costura que vai ficar. Ela começa com retrocesso e finaliza com retrocesso. Pé de máquina com margem de 0,75 centímetros. Eu vou fazer isso em todas as laterais, até fazer o fechamento. Lembra de colocar os alfinetes para garantir que a estrutura não vá sair do lugar na hora de fazer essa costura, tá? Depois de unir com uma costura todas as laterais, vai ficar assim, olha, uma faixa única. Então, é só unir essas duas partes, essas duas laterais das extremidades, para fechar o cesto e ele ficar com esse formato, ó. Depois de fechar todas as laterais, chegou a hora de costurar o fundo do cesto. Como que eu faço? Eu acho o centro de todas as laterais na parte que vai pro fundo, em contato com a base do cesto, e acho o centro também em cada lateral do fundo. Como que faz para achar esse centro? Coloca ponta com ponta e faz um pique aqui, olha, com a tesoura ou marca com a caneta apagável. Então, todas as laterais eu achei o centro e marquei fazendo um pique. Então, na hora de pregar o fundo, que é a base do cesto, nas laterais, eu vou me orientar por esse pique que eu fiz. Então, eu venho aqui, olha, e coloco pique com pique. Dessa maneira aqui, olha.
Lembra, lado direito com direito. Então, direito do corpo com direito da base. Pique com pique. Coloco bem centralizado, prendo com um alfinete e repito em todas as laterais, olha. Sempre colocando pique com pique. É importantíssimo você fazer esse alinhamento e centralizar pique com pique, porque o seu cesto ele vai ficar com um acabamento perfeito. Você vai ver que ele não vai ficar torto. Então, você centraliza bem certinho aqui, olha. Todas as laterais, tá vendo? Olha, ficou dessa maneira, ó. Todos com alfinetes. E aqui, como que eu gosto de fazer? Uma das maneiras, tem uma outra maneira também. Eu não costuro essa diagonal aqui com essa parte fechada. Eu abro a costura, olha, e deixo ela alinhada com a diagonal também da base. Então, formou uma ponta aqui, olha, eu coloco o meio dessa costura aqui da lateral com essa pontinha. Então, o meio dessa costura bem na pontinha, bem alinhado. Pode parecer que vai dar um pouco de trabalho assim, mas é só você achar esse centro, deixar alinhado, coloca um alfinete ou prendedor. Talvez seja até mais fácil o prendedor, né? Por conta que o alfinete é longo, olha. Mas deu certo. Então, você vai colocar em todas as partes, olha, com costura aberta, tá? Importante lembrar. Alfineta bem. E na hora de costurar, como que eu gosto de fazer? Eu começo pelo centro, então eu vou fazer uma costura definitiva, começo e finalizo com retrocesso. Pé de máquina 0,75, não muda. Costura definitiva, nesse caso, é essa margem. Então, começa com retrocesso e vem costurando, olha, em toda a volta, tá? Cuidando para quê? Quando chegar nessa parte aqui, se você sentir um pouco de dificuldade, procura manter a costura aberta, para o acabamento ficar melhor, tá? Essa é uma maneira de fazer. Então, eu vou para a máquina e já venho te mostrar o resultado. Aqui está a base do cesto, toda costurada. Olha, bem alinhada as pontas. E aqui eu quero te dar uma dica, que é o seguinte: quando você vier costurando com a agulha da máquina, você vai vir costurando toda a lateral. Quando chegar aqui no meio, a agulha vai bater no meio da costura e aí sim você vai virar a peça para continuar a costura na outra lateral. Então, vamos lá de novo, olha. Eu venho aqui costurando com a minha agulha, certo? Quando ela bater no centro, que é no meio da costura aqui, da minha lateral, aí sim eu vou virar a peça para continuar a costura. E nesse momento que a agulha bate aqui no centrinho, você pode fazer um retrocesso pequeno, 2 pontinhos para trás e 2 pontinhos para frente. Dois retrocessos seriam, né? Um em cada lateral. Mas um pequeno retrocesso, só volta 2 pontinhos em cada lateral. Isso para reforçar essa costura aqui. Então, agora é só desvirar. Ajeitar bem as pontinhas, olha, solta bem aqui essas pontinhas e deixa ele bem acertado. Olha só como ele fica grande, né? É um cesto que ele parece pequeno, mas ele é muito espaçoso. E olha os cantinhos, como ficam bonitos, olha. Bem acabadinho, né?
fazendo desse jeito que eu ensinei. Não precisa sair perfeito, não, mas que você olhe e goste do resultado, tá bom? Então, o próximo passo é costurar o forro. E olha só, o forro é costurado da mesma maneira. Vai unir todas as laterais e depois a base, só que ao contrário da parte estruturada, que é a parte que vai para fora, eu não vou desvirar o forro, eu vou encaixar ele aqui dentro. Antes de encaixar, você também pode encontrar o centro aqui, olha, dessa parte de cima, faz um piquezinho, coloca costura com costura bem certinho e faz um piquezinho com a tesoura aqui. Aqui, olha, um piquezinho, pouquinha coisa, só para marcar o centro mesmo, ó. E aí, na hora de colocar aqui dentro, você vai colocar forro com forro, ou forro com forro não, perdão. Lado avesso com avesso. Então, você coloca aqui dentro. E além de você alinhar centro com centro, ou seja, pique com pique, porque eu recomendo que você faça essa marcação na lateral também, na estrutura, né? Então, todas foram marcadas, eu encontrei o centro em todas, olha. Então, você marca o centro e na hora de colocar o forro aqui dentro, você coloca centro com centro, pique com pique. Alfineta em toda a volta, bem alinhado. E além de colocar o pique com pique, você também vai colocar costura com costura e alfinetar. Então, a costura aqui, olha, da emenda da lateral, você vai unir com a costura do forro. Abre as duas, tá? Na hora de fazer essa junção, deixa as duas abertas e coloca bem alinhada assim, olha. Coloca um alfinete para não sair do lugar. Então, na hora que você for começar a sua costura, esse forro não vai sair do lugar, ele vai ficar exatamente onde ele precisa estar, tá? Então, você vai começar com uma costura definitiva, retrocessos, começo e no fim, e vai fazer essa costura definitiva não, de segurança, tá? Faça uma costura mais estreitinha, uma costura de segurança em toda a volta. Ah, mas a costura de segurança eu vou fazer retrocesso? Pode fazer, para não perder o costume, tá? Então, olha só como vai ficar, com todos os alfinetes bem alinhados na peça. Ajeita aqui dentro também, ó, o teu forro. Se quiser, pode até colocar mais alfinetes ou prendedores. E então, é só ir para a máquina. Forro costurado, com uma costura de segurança. Agora, o próximo passo é preparar o forro, o saco, né? O forro e o topo. E os passantes. Então, vamos lá. Primeiro, você vai costurar o passante, os dois passantes. E como faz? Aqui eu tenho as duas faixas de tecido. Já preparei uma das faixas, fazendo uma bainha nas extremidades, olha. E eu vou te explicar como você vai fazer, qual é a medida. Você precisa seguir a medida exata que eu vou mencionar aqui. Então, eu vou marcar a partir da bordinha aqui 2 centímetros e vou riscar. Você pode riscar com um lápis bem fraquinho ou com a caneta apagável, tá? Vai fazer isso dos dois lados. Marca os 2 centímetros. E a bainha vai ser feita aqui. Opa, caiu ali. Então, eu vou fazer uma dobrinha, vou levar até a marcação de 2 centímetros, dobro e vinco,
pode vincar com a unha ou com o ferro de passar. Dobro novamente e vou fazer uma costura bem estreitinha, uma costura de acabamento, caprichada, aqui, olha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, o resultado que nós vamos obter é esse, olha. As duas extremidades com esse acabamento, com essa bainha. Aqui está os dois passantes embainhados. Lembra de fazer o retrocesso no começo e no fim dessa costura, tá? Próximo passo é dobrar avesso com avesso, dobra ao meio, passa com o ferro, os dois. E nós vamos costurar esses passantes aqui no tecido de topo do saco. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o centro desse tecido de topo, que é do saco, e vou marcar 1 centímetro, 1,7 centímetros para cada lado. Pode ser até 1,5, vai dar uma pequena diferença no fim. Mas se você conseguir marcar 1,7 centímetros, vai ser o ideal. Então, o total da distância dessa medida vai ser de mais ou menos 3,4 centímetros, tá? Não pode passar disso. Pode ser até 3 centímetros, se você marcar 1,5 para cada lado, ou 3,4, você marcando 1,7 para cada lado. Então, aqui está, ó, o meu passante, eu vou colocar direito com direito, posicionando ele dessa marcação para fora, bem alinhado. Coloca aí os alfinetinhos para que ele não saia do lugar. Minha marcaçãozinha tá bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Pronto, olha. Então, eu marquei aqui, olha, e aqui. O meu centro tá bem aqui. Vou deixar esse alfinete para você conseguir visualizar melhor, tá? Então, a partir do centro, eu faço a marcação para os dois lados e posiciono um passante para cada lado, tá? E aqui eu vou fazer uma costura de segurança. E qual que é o cuidado que você precisa ter ao fazer essa costura? Ó, aqui tá bem o centro, né? Essa distância aqui que eu falei, que precisa ser de no mínimo 3 centímetros, no máximo 3,4, até 3,5, ok. Então, o cuidado que eu tenho que ter é desse passante não sair muito do lugar, porque às vezes a gente tá costurando e o dependendo da maneira que você cortou o seu tecido, ele acaba se esticando como um viés, e não é essa a intenção. Então, eu quero que você tome esse cuidado na hora de fazer essa costura e comece a costurar do centro para fora, porque aí, se acontecer de esticar, não vai reduzir essa medida aqui e eu consigo compensar aqui. Ah, Raquel, quer dizer que aqui eu posso perder essa medida? Não. E eu já vou falar para você de quanto que é essa medida aqui. Só recapitulando. Se aqui no meio a distância entre os passantes é de aproximadamente 3,5 centímetros, 3,4 ou 3 centímetros. Quantas medidas, né? Mas é uma faixa, né, de medidas. Não pode ser menos do que isso. Aqui não pode ser menos do que 2,5. Por quê? Eu vou precisar considerar que na união
na margem de costura, né? Quando eu for costurar esse saco, vai ter a margem de costura. Então, eu vou precisar descontar 1,5 cm no total. Então, por exemplo, se a minha medida final 2,5 com 2,5 vai dar 5, menos 1,5 cm da margem de costura, a medida final que eu vou ter de espaçamento é de 3,5 cm, que é aproximadamente aquela medida que eu deixei aqui. Tá? Espero que tenha ficado claro para você. No fim, você vai perceber que esse espaçamento não vai ficar idêntico e não é problema que isso aconteça, viu? Foi a melhor medida que eu encontrei para poder costurar essa peça. Então, você vai observar que aqui talvez não fique com a mesma medida daqui, olha. Mas se você seguir essas minhas dicas, não tem erro, tá? Cuida para que a medida daqui não seja inferior a 2,5 cm, e aqui também. E aqui você mantém aí de 3 a 3,4, tá ok? Bom, o próximo passo, então, é fazer uma costura de segurança para prender o passante aqui nesse tecido, que vai formar o saco. Começa aqui, recapitulando, né, do centro para as extremidades, e faz um retrocesso no começo e no fim dessa costura, tá ok? Depois de costurar os passantes com costura de segurança, chegou a hora de colocar o tecido de forro. Então, eu vou achar o centro da mesma maneira. Coloco ponta com ponta, bem alinhado, faz um piquezinho aqui. E esse centro eu vou unir com esse centro aqui, pique com pique. Lado direito com direito do tecido. Começa a alfinetar pelo centro, tá? Você vai distribuir os alfinetes em toda a extensão dessa faixa e vai fazer uma costura definitiva do começo ao fim. Lembra dos retrocessos, tá? Depois de costurar o forro com uma costura definitiva, você vai abrir o saco, vai fechá-lo avesso com avesso e vai passar para assentar bem essa costura. Então, dá uma boa ajeitada. Se quiser vincar antes, com a unha pode vincar ou com o vincador, mas deixa a costura bem alinhada. E aí, o próximo passo é fechar esse saco. Para fechar, eu vou abri-lo novamente, depois de passado, e vou colocar costura com costura, ó. Costurinha com costurinha, lado direito com direito. Então, você vai unir pelas costuras, deixar bem alinhado. Alfineta. E aí, tem um detalhe aqui. A costura vai ser definitiva, com retrocessos, porém, aqui no meio, olha, você vai costurar com essa emenda abertinha, tá? Isso é importante, vai melhorar o acabamento. Então, bem alinhado, costura com costura, mantém a costurinha aberta. E coloca o alfinete bem no meinho, até se você achar que vai facilitar para você, olha. Coloque ele bem no meinho, para você ter um bom acabamento no fim, tá? E aí, a sua costura vai ser aqui. Olha só como ficou essa costura. Próximo passo é abrir novamente. Dá aquela verificada
Se bateu costurinha com costurinha, nem sempre vai bater. Aqui, olha, foi o melhor que eu consegui. Vou até dar um zoom para você ver, olha. Tá? Mas ficou ótimo, tá ótimo esse resultado. E então, vamos rebater essa costura com o saco fechado. Então, você ajeita ele, devolve ele no lugar direitinho. Coloca alfinetes segurando o forro, que tá aqui atrás, e o tecido da frente, porque o rebatido, para fazer esse acabamento, vai ser bem aqui nessa parte de cima. Já vou te mostrar. Você vai colocar em todo o anel, tá? Em todo o anel que se formou aqui no saco. Coloca aqui também, olha. Então, você vai distribuir aí os seus alfinetes. Esse rebatido é uma costura de acabamento, bem caprichada. Aqui, olha. E ela vai ficar dessa maneira, vou te mostrar. Tá vendo? Olha. Mais ou menos meio centímetro de margem. É o suficiente. Ai, Raquel, eu quero fazer com pé de máquina, 0,75. Ok, sem problema algum, tá? Meio centímetro é uma sugestão. Então, você vai fazer esse rebatido em toda a volta desse anel. E eu gosto de começar daqui, olha, dessa costura. Então, eu faço um pequeno retrocesso, que é de acabamento, os 3 pontinhos mais ou menos, e vou seguindo, então, até se encontrar aqui novamente. Fiz o acabamento no passante e olha só como ficou a costura. Bem alinhadinha, bem acabada. Aproveitei, já fiz também uma costura de segurança aqui embaixo, olha, para poder fechar, unir o forro com o topo do anel que vai formar o meu saco, tá? Agora, o próximo passo, qual é? Só antes de falar sobre o próximo passo, uma pequena observação. Lembra que... Opa! Lembra que eu comentei que essa medida aqui quase... não é sempre que vai dar idêntica nos 2 passantes? Pois é, olha só. Desse lado você consegue ver melhor que ficou uma pequena diferença, bem pouca. Não há problema algum nisso, tá? Agora sim, o próximo passo é fazer a costura do saco no meu cesto organizador. Vamos lá. Para costurar o saco expansor aqui no meu cesto organizador, eu vou encontrar o centro. E como que eu faço isso? A partir da costura. Eu tenho aqui a costura, então eu vou fazer uma dobra, acho o centro aqui, olha, ajeita bem, né? A partir da emenda, então eu venho aqui, faço um piquezinho, e aí eu preciso encontrar o centro aqui também. Então, eu coloco costura com aquele pique que eu acabei de fazer, e vou achar o centro do outro lado, e do outro lado também, tá? Com todas essas marcações, eu posso virar o tecido de forro para fora, para facilitar, e venho aqui e encaixo ele assim, olha, o passante vai para dentro, tá? E aí, aqui tem uma particularidade que eu quero até comentar, porque talvez seja uma preferência sua. Onde que eu vou deixar essa costura? Como que eu vou posicionar ela dentro do meu cesto? Em que lugar? Em qual lateral, Raquel? Olha, você pode posicionar ela aqui nessa lateral da alça, tá vendo? Olha, você escolhe uma das laterais e posiciona a costura alinhada aqui. Ou você
escolhe uma das laterais aqui e posiciona a costura emenda aqui. Imagina que você escolha a lateral da alça para posicionar a emenda. Você vai ter tanto essa parte aqui como a de trás, como frente da peça, por exemplo. Qualquer um dos lados pode ser a frente, porque eles são iguais, olha. E a emenda vai estar na lateral. Caso você escolha colocar essa emenda nessa parte aqui de uma das laterais, você pode considerar que a parte onde a emenda ficou direcionada, né, alinhada, posicionada, é o fundo, perdão, são as costas da peça. Eu vou te mostrar na minha peça pronta, olha só. Nesse caso aqui, eu escolhi uma lateral, essa lateral aqui da alça, para costurar a emenda, olha. Então, ela ficou com esse resultado. Inclusive, isso também implica um pouco na hora de você fazer o laçarote, mas é uma coisa que nem precisa ser considerada. O que eu quero que você considere é, o seu cesto vai ter uma frente? Se ele tiver, você pode direcionar essa emenda para um dos lados. Sei lá, às vezes você faz um aplique de coração e quer que essa seja a frente. Não vai ser legal se a emenda estiver aqui, concorda? Não faz muito sentido. Então, nesse caso de você fazer uma aplicação, a emenda ficaria mais interessante na parte de trás, que seria essa parte aqui, tá? Nesse caso, como o meu cesto não tem desenho, ele é igual, olha, dos dois lados, frente e costas, não tem esse problema, mas ainda assim eu quero deixar a costura direcionada para uma dessas partes aqui, que não está costurada a alça. E é assim que eu vou fazer, tá? Então, você vai apenas fazer essa definição aí no seu cesto. Então, recapitulando, o tecido de topo está voltado para dentro, ó. Aqui é o tecido do avesso, né? O forro vai ser forro com forro, então. Eu vou posicionar ele aqui dentro assim, encaixando. E vou colocar os alfinetes bem alinhados. Já até deixei os alfinetes posicionados, olha. Para poder fazer essa distribuição, tá? Então, você respeita essas marcações para que o saco seja costurado adequadamente, tá? Senão vai ficar torto e aí o resultado final não vai ser o esperado, né? Então, coloca aí os alfinetes bem certinhos, alinhados, olha, aqui está. E termina, né? Completa, faz a distribuição dos demais alfinetes, olha, para te dar aquela segurança na hora de costurar. E como vai ser essa costura que eu vou fazer aqui? Vai ser uma costura de segurança, primeiramente, e depois o próximo passo será costurar o viés de acabamento, tá? Então, olha, ficou assim. Eu vou fazer uma costura em toda a volta e venho aqui te mostrar o resultado. Costurei o forro, costurei o saco com uma costura de segurança e olha só, ficou forro com forro. Quando você abrir o saco, você vai enxergar um tecido só. Isso não significa que você não possa fazer um patchwork, fazer bem colorido esse cesto, ok? Próximo passo é fazer o acabamento aqui com viés. Para fazer esse acabamento aqui nessa parte de cima, que é a boca, né, do meu cesto organizador, eu vou utilizar uma faixa de tecido. Não cortei o tecido enviesado, apenas cortei uma faixa e vou fazer uma pequena dobra, olha, mais ou menos de 1 centímetro. Vinca bem.
Desvira o teu cesto para facilitar. Eu acho que fica mais fácil assim, mas se você quiser, se você já tiver prática, né, faça do jeito que você está habituada. Então, eu viro ele para o lado avesso, né? E vou começar a pregar aqui o meu viés com os alfinetes. Mas onde que eu começo, né? De qual lateral, de que lado? Olha, eu vou começar, tá vendo aqui que eu deixei a minha emenda, né? Olha, nesse lado aqui. E aqui, já logo do ladinho, está a alça. Eu gosto de costurar o acabamento, o viés, aqui, olha, nessa região da alça, perto da alça, entre a costura, a emenda da lateral. Ah, mas eu não posso colocar aqui, Raquel, em cima da costura, bem na emenda? Eu não aconselho, sabe por quê? Fica muito acúmulo de tecido, porque aqui já tá um acúmulo de tecidos, né, das costuras, das emendas. Então, ou você começa aqui, ou aqui, olha, nessa região perto, né, antes ou depois da emenda, nunca em cima, tá? Eu vou começar aqui, olha. Então, eu vou só virei assim para você ver, mas eu vou colocar do lado de cá. Já coloquei até um alfinete para eu não me perder. Então, eu posiciono aqui, olha, o meu viés, também conhecido como debrum, e vou alfinetando, olha, eu vou virar aqui para mim, para ficar mais fácil. Vou colocando alfinetes. Acho que era até melhor ter te mostrado assim, né, ó. Então, aqui está a costura, ó. Aqui é a minha alça, e eu vou começar o meu viés daqui, ó, tá? Então, você vai distribuir os seus alfinetes em toda a volta aqui do cesto, já posicionando o seu viés. Pode usar os prendedores também. Não precisa esticar o tecido, a faixa de tecido, tá? Porque, de certa maneira, a própria máquina já cumpre um pouquinho, né, esse papel. Então, aqui, olha, ele vai dar a medida praticamente certa. Só que você vai perceber que quando eu costurar, eu vou até trazer aqui para você ver, ele vai ultrapassar um pouquinho. Mas quando eu chegar nesse ponto, eu venho aqui te mostrar. Essa costura que eu vou fazer para pregar esse viés, começa e finaliza com retrocesso. É uma costura definitiva, com pé de máquina 0,75. E onde mesmo que eu vou começar? Onde tem a dobrinha, aqui, olha. Na verdade, olha, eu posso começar em qualquer ponto a costura. Depois que eu posicionei o viés, que eu já sei onde ele vai ficar, não importa onde eu vá começar, se é em cima dessa dobra, se é um pouquinho mais para cá ou para cá, porque no fim, o que importa é que essa faixinha finalize por cima dessa, assim, ó, tá? Então, eu vou te mostrar assim que eu fizer a costura. Vamos lá para a máquina. Olha só, fiz a costura do viés em toda a volta aqui do cesto para dar o acabamento. E aqui esse pedaço eu encerrei só para poder te mostrar como fica aqui, olha. Eu comecei a costura com a faixinha de tecido dobrada, retrocesso, e vim costurando. Agora, eu vou finalizar essa costura posicionando essa parte em cima dessa, ó. Então, vai até sobrar um pedacinho aqui. Se você quiser deixar ele um pouquinho mais curto, de maneira que ele fique um pouco do tamanho do outro aqui, não fique muito longo, tudo bem, você pode fazer isso sem problema algum, olha. Essa é uma maneira simples de fazer esse acabamento. Tem outras que você acerta direitinho aqui, olha, costura com pé de máquina, fecha o seu tecido e depois você finaliza aqui, ele dá o acabamento certinho também.
Mas aqui, olha, eu quero te ensinar um jeito mais prático, uma maneira de fazer, né? Então, você vem, só recapitulando, costurando, ele vai se sobrepor ao outro. Então, você finaliza com retrocesso, bem aqui, olha. E ele vai ficar fechadinho assim. E depois dessa costura de fechamento aqui, de união, na verdade, ele vai ficar assim, olha. Dessa maneira, tá? E aí, o que que eu preciso fazer? Fechar esse viés, fechar esse debrum. Como? Eu gosto de começar por aqui mesmo. O que que eu faço? Eu levanto, coloco ele pra cima, dessa maneira aqui. Só que aí eu vou desvirar a peça, porque olha, o acabamento vai ser feito pelo lado de fora. Por isso que eu preferi costurar ele pelo forro, porque agora o acabamento que vai ficar visível, eu tenho maior controle e eu consigo fazer ele bem caprichado, de maneira que fique bem bonito. Então, eu vou desvirar a minha peça e ajeitar o viés da maneira que ele vai ser fechado, para você entender melhor. Peça desvirada, agora é só fazer o fechamento do viés, que vai ser pelo lado de fora. Aqui, olha. Aqui, eu já não vou utilizar os alfinetes. Eu vou utilizar os prendedores. Por quê? Vai facilitar mais. Caso você não tenha os prendedores, não tem problema, utilize o alfinete, tá? Então, olha, aqui é onde ficou o início e o fim. Então, eu vou fazer de uma maneira que ele não fique aberto. Nesse primeiro momento, talvez eu encontre uma dificuldade, mas depois você vai perceber que você vai deixar ele no lugar que ele tem que ficar, né? Então, você faz uma primeira dobra, assim, olha. Como se você estivesse dobrando a faixa de tecido ao meio. Só que aí tem um porém. Você vai dobrar de novo ela fechando aqui, olha. Na hora que você faz essa última dobra, já coloca aqui um prendedor, só para facilitar aqui, te auxiliar. Quando você faz essa segunda dobra, ela precisa esconder a costura que foi feita anteriormente aqui, olha. Porque não é legal que a costura fique exposta, tá? Então, você faça essa dobra de maneira que ela dê uma escondida nessa costura. Então, você vai dobrando e colocando o prendedor. Conforme você for fazer a costura de acabamento, talvez você precise puxar um pouquinho ali, diminuir um pouquinho aqui. Você vai sentir na hora em que você estiver fechando esse viés, tá? Então, isso que eu estou fazendo aqui, olha, é para facilitar na hora da costura. Então, eu vou fazer isso em toda a volta da minha peça, ajeitando bem. E a costura final, ela vai começar lá onde ficou aquela emenda que eu já me perdi. Aqui, ó, vou por até um alfinetinho. Eu começo a costura aqui, uns 3 pontinhos, retrocesso, né? Uma costura de acabamento. E vou fazendo ela bem na beiradinha, em toda a volta. E finalizo aqui também, para que ela fique assim, olha. Então, o importante é que ela fique bem acabadinha aqui. E linear, né? Constante. Uniforme, perdão, uniforme é a palavra correta. Agora, pode ser que aqui por dentro saia fora. Ela não respeite o viés. Não tem problema, tá? Não fique preocupada com isso. Dê o seu melhor, de maneira que quando você olhe para a peça do lado de fora, você se sinta bem. E bem feliz, né? Por ter dado o seu melhor, tá? Então, eu vou começar a fazer essa costura, finalizar esse acabamento
e já venho aqui te mostrar como vai ficar. Eu estava aqui finalizando, colocando os prendedores e chegou naquela parte que eu havia comentado, que talvez, conforme você for costurando, haja necessidade de ajustar aqui, olha. Ajustar em que sentido? Redobrar, acertar aqui a dobra, olha, e fazer com que a costura não fique, ele vai abraçar aqui, tá vendo? Ó? Você vai fazer com que a costura não fique frouxa ou sobreposta, né, de maneira que não forme nenhuma prega aqui na hora que você estiver costurando, tá? Então, era essa observação que eu havia feito naquele momento. Agora sim, eu vou finalizar essa costura aqui. Viés fechado, acabamento feito, perfeito. Olha só como ficou a costurinha. Vou aproximar aqui para você poder visualizar melhor. Aqui ficou a emenda do viés, olha só. Então, ficou com um bom acabamento, finalizado com retrocesso. Por dentro também não tive problemas, mas eu quero fazer uma observação. Toma cuidado, porque pode acontecer de na hora de você fazer o fechamento do viés, fazer essa costurinha, o seu forro acabar dobrando e vindo junto aqui na hora de costurar. Então, se você se sentir mais segura, coloque uns alfinetes, né, para segurar o seu forro aqui dentro, olha. Aqui assim, porque às vezes quando você vai fechar aqui, ele pode fazer isso aqui, ó, dar uma subidinha e acabar se enroscando aqui. Não foi o caso aqui comigo, mas pode acontecer, tá? Então, só toma esse cuidado. Agora sim, olha como ficou lindo esse cesto, né? Agora, podemos fazer o fechamento, colocar o passante, o cordão, pelo passante aqui, olha. Eu vou te mostrar como você vai fazer para ter aquele efeito sanfonadinho de abrir e fechar facilmente. Aqui está os meus 2 cordões, que eu comentei com você, que eu apenas costurei um viés, fechei um viés que eu tenho aqui pronto e passei uma costura no meio, tá? Então, eu vou utilizar o passador de elástico, prendo aqui, desço a argolinha e vou passar um dos cordões por uma das aberturas. Então, eu venho aqui e vou passando, olha. Ele vai sair desse lado, dou uma puxada e já enfio no outro aqui, olha. Vou virar aqui para facilitar. Vou passando, passando. E ele vai sair aqui. Então, eu já aproveito e dou um nozinho, só para ele não entrar lá para dentro novamente. Então, eu venho aqui, dou um nó, olha, uma laçada aqui, olha. Porque aqui, o que vai acontecer? Eu posso colocar um penduricalho depois, olha, para decorar. Bom, passei de um lado, agora esse outro cordão precisa sair aqui. Então, se ele precisa sair aqui, é por aqui que eu vou entrar. Então, eu venho e passo ele por aqui, olha, para que ele saia do outro lado. Vou só virar para facilitar aqui para mim. Mas já viro novamente para você ver, olha, que ele vai ficar assim. Cada um saindo de um lado, olha. Eu vou só dar um nozinho aqui, provisório. E vou te mostrar o fechamento primeiro deitado, tá?
Olha que maravilha. Eu vou puxar, ó, dos dois lados e ele vai fechando. Eu acho a coisa mais linda esse frufru, esse sanfonadinho que fica aqui, um franzido, né? Olha que lindo. Aqui, como eu comentei com você, valoriza a peça, né? Então, coloca aí um penduricalho, um fuxiquinho, uma rosinha, o que você quiser, mas dê um acabamento para que ele não fique assim, só com o cordão. Você pode pôr acrílico, bolinhas, a decoração que você quiser, tá? Então aqui, olha, finalizamos esse cesto. Olha que lindo que ficou o cesto jeans. Nossa, o fundo, né? Olha, aqui foi utilizada a perna de uma outra calça e aqui das laterais, né, da mesma calça. Então ficou com esse efeito, olha, as alças charmosas. Quando desce aparece, né, a estampa do tecido. Eu dei preferência nessa peça aqui para fazer uma alça um pouco maior, olha só. Porque aí eu consigo fazer isso aqui, ó. Carregar assim. Então, se a sua intenção é aumentar a alça para poder transportar algo aqui que tem um pouco de peso, reforça a costura da alça, tá? Faça retrocessos, dá um reforço antes de finalizar com o viés. Eu vou deixar essa informação na apostila para você não esquecer, para você se lembrar desse reforço, tá? Então, olha que linda. Aqui eu posso dar um laçarote também, né? Ficou maravilhosa essa peça, olha. Que coisa mais linda. Então, o que você achou desse cesto organizador? Não é maravilhoso? Olha que lindo. Aqui, olha, ficou aquela costura, a emenda que eu falei numa das partes de trás. Perfeito, acabamento maravilhoso. Então, você vai costurar um para você? Vou ficar muito feliz de ver o seu cesto organizador prontinho e mais feliz ainda em saber que você está feliz costurando junto comigo. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!